As lendas dizem que no início dos tempos, quando o universo era apenas um vasto e silencioso vazio, o Criador espalhou sua luz, separando-a das trevas, e moldou o mundo com suas próprias mãos. Com uma sabedoria infinita e um poder além da compreensão, ele fez nascer os céus, a terra e os mares, preenchendo-os com a vida em todas as suas formas. Mas, dentre todas as suas criações, havia uma que se destacava acima das demais: a humanidade. Perfeita, declarou o Criador, contemplando os seres frágeis, mas dotados de uma alma imortal, capazes de amar, de sonhar e de criar. Eles são a minha imagem e semelhança, livres para escolherem o seu caminho, com o poder de decidir entre o bem e o mal, de construir e moldar, de conhecer e transcender. São a obra-prima de toda a criação. Pelo menos é nisso que a humanidade acredita, mas a história verdadeira esconde muitos outros segredos. E até mesmo dentre os deuses existem lendas, mistérios. O Criador dos humanos não estava sozinho no universo, e seus semelhantes discordavam bastante dos seus ideais. Nas profundezas do cosmos, no reino celestial habitavam outros deuses, e o murmúrio do descontentamento começou a crescer. Os deuses de outros panteões antigos e poderosos assistiam à humanidade com olhares críticos e desconfiados. Eram deuses que governavam o trovão e o mar, que decidiam sobre a vida e a morte, e que moldavam o destino das nações com um simples aceno de mão. E para eles, a humanidade era uma criação falha, um amontoado de contradições. Perfeitos? Eles não passam de sacos de sangue, frágeis e peludos? Questionou Zeus, o rei dos deuses olímpicos, lá do topo do Olimpo. Eles são fracos, propensos à corrupção e à destruição. Seus corações são volúveis e suas mentes são facilmente desviadas pelo poder e pelo desejo. Complementou Atena, a deusa da guerra e sabedoria. Eles adoram mais ao ouro do que a honra, disse Odin, o sábio e temível líder dos deuses nórdicos, do alto do seu trono em Asgard. Eles se destroem em guerras fúteis, esquecendo os valores que deveriam preservar. Onde que isso é perfeição? Os sussurros e as discussões entre os deuses se intensificaram ao longo dos séculos. Cada panteão olhava para a humanidade com uma visão distorcida pelos seus próprios valores e leis. As falhas, os erros, as fraquezas dos humanos eram evidentes para esses seres divinos, que não conseguiam compreender a visão do Criador, de ver além do que estava à superfície. Então, um dia, sem aviso, o Criador desapareceu. Alguns achavam que ele foi para a Terra viver com suas criações, outros disseram que ele ascendeu a um plano ainda mais superior. Não houve sinais, não houve palavras. Ele simplesmente deixou de estar presente. E esse silêncio divino ecoou por todos os reinos, e os deuses, antes apenas observadores, que só se moviam em relação à humanidade fugindo do Criador, perceberam que os humanos estavam agora sem a supervisão direta do mais alto. O vácuo deixado pelo Criador trouxe consigo uma oportunidade para que aqueles que discordavam de sua obra tomassem a dianteira. Os deuses decidiram que era a vez deles julgarem a humanidade, de medir sua verdadeira natureza e valor. O que se seguiu foi uma era de provações, onde os mortais se tornavam peças em um jogo de poder, manipulados e testados, suas vidas pesadas em uma balança da justiça que nem sempre compreendiam. Mas, mesmo diante dos julgamentos dos deuses, a humanidade continuou. Eles caíram, se levantaram, erraram e aprenderam, amaram e odiaram. Mostraram que, apesar de todas as suas imperfeições, possuíam algo que os deuses não entendiam completamente: a capacidade de mudar, de crescer, de desafiar o destino que lhes era imposto. E agora, a maior das provações estava por vir. Dilúvios, ondas de calor, frio ou pragas não seriam nada perante o que os deuses estavam prestes a enviar.
Isso é um absurdo, Brunhilda bate com suas mãos na mesa, retirando uma reação diferente de cada deus sentado na mesa ao seu redor. Athena permaneceu em silêncio. Anansi soltou um sorriso sarcástico. Chitragupta não se incomodou. Afinal, ele estava dormindo, debruçado sobre a mesa. Toph não gostou nem um pouco de tal atitude e repreendeu a semideusa. Controle-se, sua idiota. Porém, ela rebate, reforçando seu ponto. Está fora de cogitação acabar com a humanidade sem mais nem menos. Eu exijo um julgamento justo. Quando a pauta da sobrevivência da humanidade foi levantada, as coisas ficaram agitadas e quentes na mesa mais importante do plano celeste. O Conselho Divino é um grupo de deuses especificamente selecionados por seus panteões para decidir o que deve ou não ser feito a respeito dos problemas que assolam as regiões do plano celeste, do qual a Aliança Divina detém autoridade sobre. Atualmente estão lidando com rebeliões no território dos deuses egípcios e investigando sobre o deus exilado Loki. De tempos em tempos é levantada a pauta da humanidade: extinção ou salvação. Eles deverão continuar a existir ou finalmente perecerão. E mais uma vez, tal dia chegou. No Olimpo, em uma sala escura, onde a única iluminação é um candelabro luxuoso, estavam sentados os membros do Conselho Divino ao redor de uma mesa circular, feita de um material que parecia ser um mármore branco, com inúmeros detalhes dourados. Mas quais são os membros do Conselho Divino, você poderia se perguntar? E eu lhe respondo: o deus egípcio da sabedoria Toph, Chitragupta, o deus hindu da justiça, o deus africano da sabedoria e conhecimento Anansi, a mais velha das valquírias, a semideusa Brunhilda e, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, Athena, a deusa grega da guerra e sabedoria. Sente-se e acalme-se. Vamos voltar um pouco. Nós havíamos decidido o que fazer a respeito do panteão asteca e celta, disse Athena com uma voz firme e resoluta. Ela vestia aquela túnica grega clássica, um péplo branco que descia graciosamente até o chão. Tal túnica, embora recatada, não escondia sua beleza imponente. Em vez disso, acentuava sua presença divina. Era de uma classe e mistério encantador. O pano parecia cintilar sob a luz do candelabro, como se cada fio tivesse sido tecido à mão por uma habilidosa fiandeira. Seu cabelo castanho, ondulado e cheio de vida, caía além dos ombros. Preso em um rabo de cavalo, crescia com elegância, permitindo que algumas mechas emoldurassem seu rosto. Seus olhos verdes, intensos e penetrantes expressavam a seriedade intimidadora, refletindo a sabedoria acumulada por eras. E agora, vamos à pauta dos humanos que você quer tanto falar sobre, Brunhilda. O que iremos fazer com eles? Ela conclui, passando alguns papéis à sua direita para as muitas mãos de Anansi. O deus Aranha, como alguns ousam chamá-lo, embora ele torça o nariz para tal apelido, é uma figura de uma excentricidade fascinante. Sua aparência é única, com 4 braços extras que se estendem logo abaixo do par habitual. Sua pele é de um marrom profundo, contrastando fortemente com seus olhos inteiramente brancos. Sem um único fio de cabelo para suavizar suas feições angulosas, ele exibe uma magreza quase que sobrenatural, esguio como a silhueta de uma sombra. Seus lábios estão quase sempre curvados em um sorriso enigmático, uma expressão que deixa em dúvida se é acolhedor ou ameaçador. Seu traje é tão peculiar quanto ele próprio. Um terno roxo escuro, feito sob medida, abraça seu corpo com uma perfeição que só um ser divino poderia alcançar. Sob o terno, uma camisa social de um amarelo dourado, vibrante e luminoso, e completando o conjunto, uma gravata de um vermelho profundo. Os seus sapatos de couro polidos finalizam a imagem de um ser que, mesmo sem gostar do apelido, encarna a complexidade e a intriga de uma aranha tecendo suas redes no escuro. 2 guerras mundiais, 2 bombas atômicas, Chernobyl, aquecimento global, oceanos cheios de lixo, fome mundial e por aí vai. A aranha joga pesado logo de início.
Brunhilda baixa a cabeça em ressentimento. Direto ao ponto com a mais pura verdade, Anansi, declarou Toph, sua voz ecoando com uma autoridade antiga e implacável. O deus egípcio se apresentava com a sua forma de cabeça de ibis, pássaro sagrado de bico longo e curvado. Suas penas eram de um preto lustroso com um brilho de azul real, constratando com seus olhos penetrantes e brilhantes. Seu corpo, embora humano na forma, emanava uma aura de autoridade incomparável, esbelto e imponente. Ele estava envolto em vestes ricamente detalhadas que realçavam sua dignidade. Um shendi, aquela tradicional saia egípcia, caía perfeitamente ao redor da sua cintura, feito de linho finamente trançado e decorado com hieroglifos. Um manto magnífico envolvia seus ombros, adornado com símbolos sagrados dourados. Vejam as atrocidades que eles estão cometendo não apenas com eles mesmos, mas com o planeta deles. Nós deveríamos simplesmente apagá-los do mapa e começar do zero novamente. Athena permanece em silêncio, ouvindo seus colegas, mas Brunhilda, pelo seu apreço e conexão forte com a humanidade, levanta sua voz novamente, uma voz que ressoava como um trovão distante, reverberando nas profundezas da alma de quem a ouvia, exigindo atenção e respeito. Olhem para tudo que eles conquistaram, o tanto que evoluíram em tão pouco tempo. Veja os últimos 123 anos. Não podemos ignorar o potencial incrível da evolução que eles possuem e continuam a demonstrar. Brunhilda era uma figura imponente e magnífica, embora a menor dentre os que a rodeavam. Sobre seus ombros largos e definidos repousava a pele de um animal. Sem dúvida, ela mesma caçou e eliminou em combate. A pele rústica contrastava com a túnica de um azul profundo que ela usava. Era uma túnica simples, mas elegantemente ajustada, parcialmente coberta por um peitoral de couro reforçado que protegia seu tórax e braços. As placas de couro gravadas com runas antigas pareciam ter resistido a inúmeras batalhas. Seu cabelo loiro era longo e espesso, trançado em elaborados padrões que caíam ao longo de suas costas como rios dourados. Adornos também dourados enfeitavam as suas tranças. Olhem para as maravilhas que a humanidade conquistou, desde a exploração do espaço e avanços médicos que erradicaram doenças, até movimentos pelos direitos humanos e inovações culturais que redefinem o mundo, provando seu incrível potencial para crescer e evoluir apesar das suas falhas e desafios. Isso não é nada sua. Toph parece ter ficado levemente irritado com a semideusa, mas Anansi pede para ele não se exaltar. Calma aí, calma. E toma a palavra, interessado no que a semideusa tem a dizer. Então, senhorita Brunhilda, após revirar e dar uma olhada nos papéis, ele escora seus vários cotovelos na mesa e apoia seu rosto com suas mãos, sorrindo e perguntando. Sinceramente, eu não poderia me importar menos com eles, quando rapidamente ele lembra de algo. Embora eu ame muito algumas bebidas deles, tá? E finaliza finalmente com sua pergunta. O que você acha que deveríamos fazer? Obrigado pela atenção, senhora Nancy. Não importa qual crime seja, todos aqueles que o cometem merecem se defender em um julgamento. Bom, de fato você não está errada, mas estamos falando dos humanos. Eles são tão fracos e frágeis que jamais conseguiriam sequer debater contra nós. Imagina nos enfrentar em combate. Qualquer julgamento, seja verbal ou físico, teria como resultado a derrota completa deles. Não acha? Não seria justo. Eu acho que, e antes mesmo de finalizar a sua fala, ela é cortada. Eu concordo. Não existe forma alguma de julgarmos eles. Somos superiores tanto em intelecto como em combate, sua idiota. Além disso, como faríamos um julgamento? Seja qual for sua ideia, não fará sentido, é estúpido e vai totalmente contra nossas leis, idiota. Idiota. O deus egípcio se empolga, mas Athena levanta a mão sinalizando para ele se acalmar. E ele o faz, engolindo seco, mas faz. Continue, Brunhilda. Ela agradece a deusa da guerra. Você está enganado, Sr. Toph. Como é? Resmungando, quase não abrindo o bico para soltar suas barbaridades. Vocês esqueceram?
todos os semideuses que estão no reino celeste já foram humanos, e alguns ascenderam ainda mais alto. A Nancy faz uma expressão como quem dissesse: realmente errada ela não está. Ótimo argumento. Com isso, ela então calou o bico do Toph, literalmente. Acreditem, existe sim uma maneira de realizarmos um julgamento. Mas como eles irão competir? A Nancy expressa sua dúvida. No último julgamento, os sacrifícios foram grandes demais e eu não quero jogar fora a vida de mais pessoas importantes para mim. Então, eu digo que é a vez dos humanos mostrarem o potencial deles em um julgamento por combate. E ela olha para todos enquanto fala isso. A Nancy começa a aplaudir, sarcasticamente, sem querer acordando seu companheiro Chitragupta. O quê? Ele parece estar meio perdido, mas mesmo nesse estado, seu bigode e cabelos longos, negros, estão intactos. Belíssimo. Parabéns, falou bonito. Mas, na moral, como você pretende fazer com que eles lutem contra nós? Um humano não pode se tornar um semideus assim do nada. A Nancy continuou o seu questionamento enquanto Chitra acordava, e ele percebia. Chitra, tu perdeu a melhor de todas. A nossa querida Brunhilda aqui tá sugerindo que lutemos contra os humanos. Não é algo no mínimo interessante? O deus hindu, jamais desperto, coça os olhos e diz: sério, vai ser demais. Como é que eles vão lutar contra a gente? Chitra parece bem entusiasmado, quase como uma criança que acabou de ganhar um presente. Faremos um julgamento em combate com as regras do Ragnarok. Brunhilda finalmente joga a palavra-chave na mesa. E embora ninguém ali tenha notado, Athena se interessou bastante na ideia. Ragnarok? Ah, aquele torneio dos nórdicos. Chitra buscou fundo na sua mente para achar tal informação. O fim do mundo que não ia ser, né, seu idiota? Qual foi, cara? Não precisa falar com ele assim, não. Continua aí. O Deus Aranha não tolera insultos, mas o Chitra não se importa muito com eles. Brunhilda se acomoda novamente e com um sorriso amarelo diz: está tudo bem, não preciso entrar em detalhes. Apenas confiem em mim. Eles vão conseguir competir. Como assim não precisa entrar em detalhes? Toph estava quase levantando da sua cadeira com tamanha audácia. A semideusa claramente estava nervosa e muito ansiosa, e para piorar, Athena solta leves risadas que vão gradualmente aumentando, surpreendendo e calando todos os presentes que estavam bombardeando a semideusa de insultos e perguntas sem parar. Tudo bem, eu já entendi. Athena se expressa com eloquência, carregando um peso e autoridade inquestionável. Brunhilda, assim como Toph, não consegue evitar. Eles se sentem intimidados por ela. Eu acho uma ótima ideia. Estou interessado para ver o que vai sair disso, Brunhilda. Toph até tenta argumentar contra, mas é rapidamente cortado por Athena. Apenas confie em mim, assim como eu estou confiando nela. Tenho certeza que será um julgamento justo e ela não nos decepcionará. Mas Toph é teimoso e não consegue se segurar por muito tempo. Ele respeita a autoridade da deusa grega, mas até por ali. Se ele tem algo para falar, ele vai dizer, sempre dando sua opinião em tudo. Mas isso não faz sentido. O torneio Ragnarok é uma série de combates entre deuses. Essa semideusa, como se ela tivesse autoridade para isso, vai começar a transformar os humanos em semideuses para lutar contra nós, é isso? É idiotice. Athena então decide ser bem assertiva com o egípcio. Isso é impossível e ela sabe disso. Ela olha para todos rapidamente. Todos nós sabemos disso. Tenho certeza absoluta que ela tem outras ideias em mente. Essas palavras ressoam muito com a nórdica, que só fez agradecer, porém, ela sentiu algo mais. Talvez uma intenção escondida por trás das palavras da deusa grega? É difícil dizer. São poucos aqueles que conseguem decifrar a mente labiríntica da deusa grega da sabedoria. Athena então pede para que todos votem a favor da aprovação do torneio de julgamento da humanidade, o Ragnarok. A Nancy ergue o braço com um sorriso sincero e desafiador no rosto. E Chitra faz o mesmo com o esquerdo, quase subindo na mesa de tanta alegria. Toph
ainda parecia estar irritado, mas mesmo assim ele ergue o braço esquerdo, concordando com a execução do torneio sem dizer uma única palavra. Só falta Athena. Todos olham para ela aguardando uma resposta. Ela parecia estar bem focada nos seus pensamentos, como se estivesse em outro mundo por alguns breves momentos. Mais alguns segundos se passam e o silêncio tomava conta do ambiente, mas quando Brunhilda estava prestes a falar, Athena finalmente diz: É uma ótima ideia mesmo. Podemos usar isso para esfriar a cabeça de todos preocupados com os problemas atuais do paraíso. E também satisfazer o coração da nossa querida Brunhilda. Esse comentário não agradou nem um pouco a semideusa, que morde o lábio. E Athena continua: Eu escolherei os participantes dos deuses, e conhecendo bem as regras do torneio Ragnarok, eu quero fazer algumas alterações. Ela diz isso olhando no fundo dos olhos da semideusa sentada bem à sua frente, no oposto da mesa. E quais alterações seriam essas? Perguntou a Valquíria, apreensiva, enquanto os outros 3 olhavam atenciosamente para Athena, curiosos. 13 lutas não serão o suficiente. Quero aumentar o número de combates. Eu quero ver se os humanos são mesmo capazes de nos enfrentar como você pensa que eles são. Desejo ver como você irá realizar tal façanha. E também creio que mais lutas são mais chances para os humanos vencerem, não acha? Ou perderem, né? Pensou a aranha, sorrindo ironicamente. Ora sua, falando como se fosse algo tão trivial. Isso é uma piada pra você? Por um momento eu realmente achei que ela estava do meu lado. Que droga. É da extinção da raça humana que nós estamos falando aqui. Pensamentos como esses foram inevitáveis nesta situação. Sentimentos reais dos quais não podem ser vocalizados. Ela engole seco, curiosa e levemente preocupada, mas tentando não transparecer isso, pensando se há alguma razão secreta para Athena estar tomando tais decisões. Ela responde: Está certo, eu concordo. Uma resposta curta, sem mais indagações. Então você tem 6 dias para escolher seus 13 primeiros participantes e logo depois eu lhe mandarei a lista dos meus 13. Mais tarde eu mando os detalhes das alterações. E no dia nós anunciaremos. Tenho certeza de que será algo incrível e ouso dizer inesquecível. A malícia na voz da Athena foi percebida por todos. Isso só fez cobrir ainda mais a mente da semideusa de pensamentos confusos, ficando até um pouco assustada devido a experiências passadas que teve com essa deusa da guerra. O que você está tramando com essas alterações? Ela pensou uma coisa, eu concordo, e disse outra. Athena sorri. Ótimo, passemos para o próximo assunto então, sobre Loki. Ela finaliza a questão dos humanos com a oficialização do julgamento divino da humanidade, um evento que viria a mudar completamente o plano celeste e o futuro de toda a raça humana. 13 grandes humanos selecionados por Brunhilda contra 13 grandes deuses selecionados por Athena. O julgamento acontecerá em menos de uma semana no tempo dos deuses e, sem dúvidas, não apenas os membros do Conselho Divino, mas como todos os outros seres dos planos superiores serão surpreendidos com o que está por vir. A humanidade jamais baixará a cabeça. Do lado do paraíso, a Angá, Barão Samedi, Athena, Isis, Izanami, Exu, Baldur, Artemis, Kali, Hypnos, Lúcifer, Indra e Kuka. Do lado da humanidade, Joana d'Arc, Arthur Pendragon, Mohamed Ali, Maria Bonita, Rani Lakshmibai, Shaka Zulu, Lyudmila Pavlichenko, Boadicea, Beowulf, Sansu, Catherine de Chayes, Catarina II e Mary Curie. Esses são os 13 de cada lado que irão lutar no julgamento divino da humanidade.